Vamos falar sobre como destravar o poder da realização. Para isso, temos uma convidada importantíssima aqui hoje, a Ariane. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que você conseguiria fazer com R$30? Bom, a Ariane, ela transformou esse dinheiro na Badu Design. É um espaço maker com mais de 600 metros quadrados e 400 mulheres, incentivando o empoderamento feminino, a sustentabilidade ambiental e o comércio justo. E ela veio aqui hoje para falar um pouco de como ela conseguiu se livrar dessas travas que a impediam de começar a realizar mais e que você pode sim se sentir realizado pessoalmente com o seu trabalho. Receba com uma salva de palmas, Ariane Santos. Boa noite já para vocês, né? Já é quase noite. Bom, eu estou muito feliz de estar por aqui. Eu espero que vocês estejam todos bem. Ficaram até agora aqui para aguentar ver a última palestra, né? A penúltima, ainda tem mais uma ainda, eu garanto que é bem legal. Vou contar um pouquinho para vocês da história da Badu Design, como eu comecei a Badu e por que da história dos R$30, para que vocês entendam lá desde o comecinho. Vou trazer um pouco da minha história pessoal, vou dividir aqui com vocês, de uma maneira bastante prática para a gente ver como é que foi. Pode passar, por favor. Quem aqui na vida já tentou, já desistiu de alguma coisa na vida, né? Geralmente a gente pensa em desistir, né? A gente sempre tem um momento na vida em que a gente quer desistir ou de algo que está caminhando muito bem, mas você também já enjoou e já quer fazer outras coisas, ou porque você está meio sem rumo e você fala, não, desisto, já tentei muito por aqui e aí não vai, né? Então, acho que todo mundo já passou por um período desse. E o que eu quero contar para vocês é como eu quase desisti. Eu sempre levei uma vida muito agitada e corrida. Eu acredito que também nós todos, quando empreendemos ou quando a gente está buscando alguma coisa na vida, a gente também é muito acelerado, né? Então, a gente faz 1000 coisas, faz cursos, faculdade, trabalha. E qual é o tempo que a gente tem para ficar com as pessoas que a gente ama, em que a gente está ali e que acompanha o dia a dia? Então, isso é uma coisa bem importante. Mas essa rapidez do dia a dia não pode nos privar de coisas que são importantes. E na minha vida, essa correria toda, e até as pessoas sempre me dizem que eu sou ligada no 220, bem na tomada, né? Eu estava nessa correria, fazia faculdade, eu fiz administração na Universidade Federal, fiz design e trabalhei com projetos de educação empreendedora para jovens. E eu trabalhava fazendo estampa também, como um freelancer, assim, desenho de estampa de superfície para uma empresa de presentes e de embalagem que distribuía para o Brasil todo. E eu adorava desenhar. E aí, nesse certo tempo, nessa vida super agitada, a minha avó, que é a pessoa que eu sempre falo isso, que, sim, me apresentou o melhor dos mundos, ela teve um problema no pé, por causa da diabetes. Então, vamos cuidar, viu, pessoal? Com açúcar, com tudo, vamos cuidar. Por causa do diabetes, ela teve um probleminha no pé, e, de repente, ela se viu sem movimentos. Ela teve que amputar a perna. Depois, por ser uma pessoa também muito ativa, ela ficou em depressão. E ela perdeu, então, também, já tinha perdido os movimentos, teve 3 AVCs, e ela perdeu a visão, os movimentos e também a fala. A visão bem por causa também do diabetes. Então, temos que cuidar bastante. E aí, essa pessoa que eu amei demais, estava lá, e eu estava nessa vida agitada, e eu resolvi parar 2 anos da minha vida, que foi o tempo que eu passei com ela, do hospital para casa, da casa para o hospital. E talvez alguns de vocês aqui já tenham se conectado com uma história como essa, como alguém da família que parou para cuidar de alguém que ficou doente, ou porque precisava de mais atenção. No meu caso, foram 2 anos, em que foi um período de muito sofrimento, mas também foi um período de grande descoberta, de quem eu era, de estar mais próxima das pessoas que eu amava. Mesmo vendo ela indo embora, eu vivi coisas extraordinárias com ela, e eu aprendi também mais sobre a minha ancestralidade e tudo mais nesse período. Então, esses tempos de pausa, pode passar, são sempre importantes que a gente se conecte com a nossa essência. Quem você verdadeiramente é. Porque quando ela faleceu, eu caí em depressão, daquela de não sair nem da porta do quarto, por um bom tempo. E eu nunca acreditei nessa história de depressão, não. Sempre fui uma pessoa muito para cima, que buscava outras coisas. E, de repente, eu me vi num quarto sem vontade nenhuma de abrir a porta para sair. E, nesse tempo de silêncio, foi que eu pude me ouvir mais, né, se conhecer mais. Então, o autoconhecimento é muito importante para que a gente se conheça e saber como é que aquela pessoa ativa, de repente, pode ficar ali parada, né? O que está acontecendo? Então, quando a gente se conhece, a gente também sabe agir nas diversas situações.
Mas ali eu fui buscar me conhecer mais, só que as coisas estavam difíceis. E um dia eu decidi que eu ia até uma BR desistir da vida. E eu fui. E chegando lá, algo muito maior me conectou para que eu voltasse e para que hoje eu estivesse aqui nesse palco. Foi olhar para as pessoas que eu sempre amei, foi olhar para tudo aquilo que eu era e tudo aquilo que a minha avó também me ensinou. Então, acho que isso me fez voltar, mas voltar com uma outra energia, já me conhecendo e entendendo qual é a função da gente quando a gente observa algumas coisas que podem mudar nesse processo. E durante o tempo de hospital, entre casa e hospital, eu descobri muito que eu via muitas mulheres que, assim como eu, ficavam ali o dia todo, voltavam, e algumas delas nem tinham como voltar para casa, pois não tinham dinheiro para fazer isso. Então eu pensei, como é que eu vou sair dessa, né? Pode passar. E o que foi muito importante também nesse período foi respeitar o tempo, porque cada um de nós aqui tem um tempo de desenvolvimento, de entendimento, que é diferente do outro. E se respeitar esse tempo é muito importante, né? O tempo que para mim foi sempre agitado, nessa hora precisava de uma calmaria. E aí, nesse tempo de olhar para dentro, eu me conectei com Mariane, que sempre gostou de fazer cadernos artesanais. Eu gostava de fazer presentes, e eu costurava caderno, e até vendia alguns para o pessoal da faculdade, sabe aquelas coisinhas que você leva para fazer uma graninha extra, e eu fazia cadernos. E aí, então, eu aproveitei naquela época, eu falei, bom, além de ter perdido a minha avó, tudo que eu tenho agora são R$30 no bolso, alguns materiais na minha casa que eu tinha, mas uma coisa que nunca faltou foi amor. Amor eu tive de sobra das pessoas que me rodeavam. E aí, então, eu peguei meus R$30, peguei um pouco de material das coisas que eu tinha em casa e fiz 10 cadernos. E eu levei numa papelaria e eu vendi, e desse eu fui replicando e fazendo o meu dinheiro ali. E foi importante porque na primeira vez que eu levei meus 10 cadernos, eu levei numa papelaria lá em Piraquara, onde eu residia. E eles me falaram assim, olha, Ariane, vamos ter que ver direitinho, porque seus cadernos são muito lindos e maravilhosos, mas a gente vai ficar com eles em consignação. Né? Então, quem é da área de mercado é que vai saber, poxa, vou ter que esperar um tempão para poder receber de novo, mas ok, bora lá, vamos acreditar que vai dar certo. Vamos realizando as coisas aos poucos. E aí, então, eu deixei lá, e na mesma semana ela tinha vendido tudo, e aí foi muito especial, porque ela tinha uma encomenda e uma lista de espera de muitas pessoas que queriam meus produtos. E assim eu comecei a Badu Design, entendendo que a Badu é um negócio social hoje, que trabalha com a questão do resíduo têxtil, com a questão da ativação dessas pessoas e a reconexão das pessoas através da arte, do fazer manual, né? E também trazendo toda uma estrutura de empreendedorismo. E tudo isso eu só fui descobrir nesse período. Né? Depois desse período foram surgindo algumas oportunidades, eu consegui trabalhar com 3 mulheres que eu tinha me conectado na época do hospital, e aí foram surgindo algumas oportunidades. Porque todo mundo me achava meio maluca, né? Antes ela trabalhava, estava numa empresa, eu era gestora, então eu viajava bastante, fazia outras coisas, e ela agora quer ficar fazendo artesanato em casa. Uma hora vai cair a ficha e ela vai voltar para o mercado de trabalho. Só que eu já tinha visto algo muito maior nisso tudo, que eram aquelas mulheres, e aí surgiu uma oportunidade, pode passar, para participar do Sebrae, no ano de 2013, que teve para 2014, do Sou Curitiba Souvenirs, que eles pediram para desenvolver brindes para a época da Copa do Mundo, quando ninguém disse que ia dar alguma coisa, né? Então, todo mundo pensou, vai fazer, nem tem jogo do Brasil aqui em Curitiba mesmo, então não vai rolar. E eu consegui ter um pedido, tanto desse produto quanto do outro, que é esse aqui, que são marcadores de páginas feitos com recorte laser, que vai dentro de uma latinha. E a gente conseguiu, com esse produto, eu consegui um pedido de 1000 unidades. Vocês viram, né? Pequenininho, para dar trabalho. E eu tinha que entregar tudo em uma semana, num prazo muito mais curto. Porque eles iam inaugurar as lojas, né? E eles precisavam, então, de reabastecer as lojas para o lançamento. E eu topei o desafio, fui produzir. E aí, naquela mesma semana, eu tinha que entregar, por exemplo, na sexta-feira. E aí, estava correndo, trabalhando dia e noite para produzir, dia e noite mesmo. Voltei a acelerar, mas agora era por um bom motivo, entendendo esse tempo. E aí, de repente, assim, me liga um pessoal da TV, que era da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E aí eu falei, nossa, né, como assim, né? E falando, olha, a gente está indo para Curitiba, a gente vai fazer uma matéria da Copa do Mundo e a gente vai visitar o seu ateliê. Só que eu fazia tudo no meu quarto,
né? Era no meu quarto ali. Sabe quando você faz tudo no quarto, uma mesinha que você improvisa, né? E pense agora, né, isso que vocês já tentaram visualizar ainda, eu produzindo há uma semana sem parar, com um monte de coisa de cola, papel, tesoura, isso tudo mais, né? Então, estava aquela loucura mesmo. E aí eu falei, bom, agora eles vão vir para cá, como é que eu vou fazer? Eu vou levar a equipe da Rede Globo para o meu quarto, né? Acho que não vai ser muito legal. Passei a noite transferindo as coisas para a sala, fiz o meu, né, na sala, pelo menos lá, e ali eu transformei no meu ateliê para filmagem, que foi para a TV em rede nacional, nos primeiros momentos da minha empresa, né? E esse momento foi importante não só por aparecer na TV, que era uma coisa assim, nossa, eu estou lá em Piraquara, no meu quartinho, e eu estou na Rede Globo Nacional. Não era isso. O importante foi porque muitas pessoas viram o meu produto, o meu trabalho, o que eu estava buscando, e naquela mesma semana eu recebi mais de 100 mensagens de mulheres e pessoas querendo trabalhar nessa grande empresa, né? Mal sabiam eles que era no meu quarto, né? Que eu estava iniciando. E se alguém aqui já passou por depressão, eu espero que não, mas sabe que é um processo, né? Eu ainda estava em processo ainda, mas estava muito feliz fazendo aquilo. Falei, uau, e agora, né? O que eu vou fazer? Se eu tenho tanta gente que está procurando um negócio, tanta gente que quer fazer algo, que também está na mesma condição, como é que eu posso ser fonte disso tudo? E aí, então, eu resolvi chamar algumas mulheres, foram 3, e depois a gente foi passando, eu fui ensinando elas a produzir em casa, porque o grande desafio era desenvolver um produto que as pessoas pudessem trabalhar em casa e assim poder cuidar de alguém e ter o seu sustento ali. E até entendendo que tem mulheres hoje que querem cuidar dos filhos, porque elas pagam o correspondente à mesma coisa que elas ganham fora, elas pagam para alguém cuidar do filho delas. Então, ela podia assumir o posto de cuidar dos seus filhos trabalhando em casa, que também era uma coisa bem bacana. Pode passar. E aí eu comecei a ver que tudo aquilo que se faz sentir, faz sentido, né? Se a gente sente que aquilo toca na gente de uma maneira que você sabe que pode dar um start, ou quando a gente tem aquela sensação, que a gente chama também de intuição, de que vai dar certo, então a gente está no caminho ok também, né? Então isso dá um recado para a gente que a gente também tá caminhando legal. E aí então eu montei a Badu como negócio social, que é um negócio que vem muito trabalhar a arte, o design, porque tudo aquilo que eu aprendi naquela época que eu nem imaginava que eu ia usar, né? Eu não imaginava que feito design, porque design não foi assim a faculdade toda, não. Eu era da Federal e ia fazer algumas matérias lá com a turma, porque era bem mais divertido, era uma turma animada, e faziam coisas bem diferentes. Fora de eu ficar calculando muita coisa com o pessoal de administração. E nessa hora eu consegui juntar tudo isso para montar a Badu. A Badu, ela vem de Badulac, porque era como eu colocava nos cadernos um monte de coisa, as pessoas falavam o que era aquilo, né? Os cadernos vinham cheios de Badulac. Só que quando eu fui ver, Badulac eram coisas sem valor, o significado. E aí eu falei, puxa, pera lá, mas o que a gente está fazendo tem tanto valor, como é que eu vou colocar que é uma coisa sem valor? De jeito nenhum. E aí eu coloquei Badu, porque um amigo meu um dia me perguntou, Ariane, como é que é o nome daquele negócio que você vivia fazendo lá na faculdade? Era Badu o quê? Eu falei, pronto, Badu, né? Tá pronto. E é um passarinho, porque a ideia é que ele possa voar, semear coisas boas por aí, e tem um valor que é da empresa, que é da Badu, que é a liberdade, dar liberdade para todo mundo ser, viver e também criar. Pode passar. E aí, então, essas aí hoje são as nossas realizadoras. São todas essas mulheres maravilhosas que estão realizando coisas lindas, porque hoje a gente capacita essas mulheres para que elas entendam que o processo do fazer manual também é design e que não está longe de qualquer pessoa que possa inventar algo, criar algo e desenvolver. Então, o trabalho com elas não é só ensinar a fazer coisas manuais, mas a gente tem um tempo de reconexão com quem elas são, porque para a gente realizar qualquer coisa, qualquer sonho desse que vocês têm aí, ou que por acaso engavetaram, que por favor desengavetem, a gente precisa primeiro sentir, e a gente também precisa de um apoio, porque a gente precisa também dos outros para a gente se sentir mais firme e também se reconhecer. Esse tempo é importante. Eu tenho que estar ok comigo para que isso possa emanar outras coisas, né? Isso então é muito importante. Elas não são só produtoras, elas são mulheres guerreiras, que eu tanto admiro e que estão realizando muitas coisas. Hoje elas passam por capacitação, a gente abre mercado para elas, para que indústrias venham produzir com a gente materiais e produtos, como brindes sustentáveis, a partir de um outro ingrediente. Pode passar. Desculpa, volta um pouquinho. A gente realizou um projeto, a gente teve um desafio, eu comecei com 3 mulheres, que nem eu falei para vocês, depois foi para
10, depois foi para 51. Daí eu participei do projeto Legado e a gente fez mais. E a gente hoje já fez 400 mulheres com o projeto com a Volkswagen, com a Aliança Empreendedora e com a Burda e com o governo do Estado. Pode passar. A gente só trabalha com aquilo que chega, então nós só trabalhamos com resíduo têxtil das indústrias que descartam. Então nós não compramos tecidos, só utilizamos aquilo que chega até nós. E hoje chega lençol de hospital, cinto de segurança da indústria automobilística, e a gente pode produzir produtos como esse. Que são produtos feitos com cinto de segurança, que tem um valor maior agregado do tradicional, que é o artesanato, mas é um design, o artesanato como design que faz toda a diferença. Pode passar. E a gente já fez projeto, então, com mães de autistas que não tinham tempo para cuidar delas, e elas também ficavam com os filhos na maior parte do tempo, então, no tempo de terapia delas, elas podiam estar fazendo tranças e acessórios com malhas descartadas. A gente fez um projeto com o Linium, aqui de Curitiba também, com refugiados, com o mesmo propósito. Pode passar. E aí isso me trouxe algumas coisas muito legais. Por ter feito todos esses projetos, eu ganhei o prêmio do Instituto Legado, que é um instituto que capacita ONGs e negócios sociais nessa visão muito de impacto social. E foi muito legal, porque foi na época que eu já estava quase sem grana e a gente recebeu um aporte de R$10.000, que fez toda a diferença e fez com que a gente saísse de 10 pessoas para bem mais, né, para 51 no mesmo ano. Depois teve a Hora de Brilhar da Unilever e da Aliança Empreendedora, né, e de outros parceiros da escola de você. A Red Bull Mapico seleciona 15 pessoas no Brasil e eu fui uma das selecionadas. E a gente acabou de ganhar o prêmio da Natura, de empreendedorismo também, nesse ano agora. Pode passar. Obrigada. Ele já está acabando, viu? Muito obrigada. E é muito bom ter o reconhecimento daquilo que a gente faz com amor, daquilo que a gente realiza, porque nos dá prazer. Eu sou muito feliz, muito honrada por ter feito isso, por hoje ter uma rede de 400 mulheres que, assim como eu, estão mudando as suas histórias e das suas famílias também. E a gente desenvolveu um hackathon mostrando que isso também dá para levar para outros níveis e que a gente não é porque faz artesanato que está lá escondidinho, a gente fez um hackathon de design sustentável, que com uma coleção Alegria com 100 pessoas envolvendo, pode passar. A gente desenvolveu uma metodologia que hoje a gente leva e compartilha para outros estados e empresas. E a gente fez também o desenvolvimento de uma coleção de roupas upcycling, que as lojas que têm estoque parado e antigo, a gente reutiliza e transforma. O ano passado eu participei do primeiro, eu fiz o TED, onde eu tive pela primeira vez a coragem de contar que eu tinha ido para me suicidar, entendendo que esse era um recado que eu queria dar, que as pessoas tivessem mais cuidado com o seu tempo, com a sua vida, e com o tempo que a gente está vivendo aqui. A vida passa muito rápido para a gente deixar as coisas escaparem pelas nossas mãos. Então, vamos olhar para dentro, vamos se conhecer, porque a gente não precisa chegar numa situação extrema como essa. Olha o que a gente tem visto na mídia e como a gente pode mudar isso, porque às vezes é alguém que está do seu lado, que está ali, beleza, hoje, mas pode não estar legal, e em casa está sofrendo um monte. Então, vamos ter um pouquinho mais de olhar para todo mundo que está do nosso lado, quem sabe a gente vai conseguir ajudar um monte de gente. E a minha bolsa de valores é Humanos, né, que é essa turma que a gente conseguiu capacitar e desenvolver. Esse foi um evento da Aliança Empreendedora. E acho que a nossa bolsa de valores humanos está bem legal. E com isso veio a possibilidade de a gente ter nosso espaço maker, que é o que a gente conseguiu do meu quartelier. A gente foi para uma área hoje ali no centro, na Alferes Poli, 821, esperando visita de todo mundo, que é um espaço maker que tem o símbolo da liberdade, que é o que a gente quer dar para todo mundo. E eu saí do meu quartelier e hoje eu estou numa área de mais de 600 metros quadrados. Pode passar. Que é esse lugar aqui. Inaugurar o Badu Space, esse lugar de arte e design. Acredito muito que no fazer manual e no fazer as coisas a gente descobre outros talentos e habilidades. E esse lugar é para todos que queiram exercitar a criatividade. E eu digo sempre que é hora de vencer na vida, é vencer mesmo. Quando a gente é alguma coisa, quando a gente se encontra, né, o resto todo acontece. Pode passar?
E eu acho assim, bora realizar, gente. Se eu realizei, acho que qualquer outra pessoa pode realizar, independente da condição que esteja, do sonho que ela tem, de como ela está pensando a vida ou o futuro, todo mundo pode realizar. Hoje a gente está fazendo transformações não só na vida das pessoas, mas cuidando do meio ambiente, só virando o olhar. Mas tudo isso só pode ser possível de realizar, porque eu também não estava sozinha, né? Eu tive apoio em uma rede que, por isso que as conexões que vocês fazem é muito importante, com quem vocês estão, que ajudam vocês a caminhar mais longe. E hoje, eu que comecei sozinha, tenho uma equipe maravilhosa que apoia os meus sonhos, que caminha comigo. E hoje, algumas delas estão aqui, a Renata, a Thalita, a Sandra, que estão aqui, que fazem parte desse sonho, que ajudam tudo isso a acontecer. Eu estou muito grata por estar aqui, passei do meu tempo. E quero agradecer a vocês com todo carinho por ter me ouvido com tanta atenção. Obrigada por tudo.